Você já se sentiu cercado por forças invisíveis, como se estivesse em uma batalha espiritual contra a inveja, contra olhares carregados de maldade, contra palavras lançadas como setas escondidas na escuridão? Imagine se houvesse uma blindagem espiritual capaz de proteger não apenas o seu coração, mas também a sua casa, a sua família e o seu futuro. Hoje eu quero te mostrar, através do Salmo 125, como essa blindagem se torna realidade na vida daquele que confia plenamente no Senhor. Amados irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Você está no canal Propósito Divino Salmos. É uma alegria imensa receber você aqui e eu profetizo que, enquanto ouvirmos juntos a palavra de Deus, bênçãos de proteção, vitória e libertação estarão sendo derramadas sobre sua vida e sobre a sua família. Que cada palavra que sair daqui encontre espaço no seu coração como uma semente que vai frutificar em fé, esperança e paz. O Salmo 125 é uma das passagens mais profundas quando falamos de proteção espiritual. Ele começa dizendo: os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Veja que aqui há uma promessa e também uma chave espiritual. O salmista está afirmando que a confiança em Deus é como uma muralha invisível, um escudo que não pode ser abalado por tempestades externas. É como se a fé fosse um campo de força que mantém o inimigo do lado de fora. Você já percebeu como a inveja pode surgir até mesmo de onde menos esperamos? Muitas vezes ela vem de pessoas próximas que aparentam estar conosco, mas em silêncio desejam a nossa queda. A palavra de Deus nos mostra que esses ataques não são apenas naturais, mas espirituais. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Efésios, capítulo 6, versículos 11 e 12, nos lembra: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Isso significa que o Salmo 125 não é apenas poesia ou metáfora, é uma revelação de blindagem espiritual. Quando o salmista compara os que confiam em Deus ao Monte Sião, ele está dizendo que essa confiança cria estabilidade, cria segurança, cria uma fortaleza invisível contra todo tipo de ataque oculto. Queridos irmãos, reflitam comigo. Quais são as áreas da sua vida que mais precisam dessa blindagem hoje? É a sua saúde, que tem sido alvo de enfermidades sem explicação? É o seu trabalho, onde portas parecem se fechar de maneira injusta? É o seu lar, talvez atacado por desentendimentos, inveja ou até mesmo palavras negativas lançadas contra você? Escreva nos comentários qual é a área da sua vida que você quer apresentar a Deus hoje, para que juntos possamos orar e declarar blindagem espiritual. Ao longo deste vídeo, nós vamos percorrer o Salmo 125 passo a passo, revelando como cada versículo contém um segredo poderoso para a sua vida. Eu vou te mostrar como essa palavra não é apenas para os tempos antigos, mas é atual, prática e eficaz contra a inveja, magias e toda a maldade oculta. E quero te prometer algo: a última revelação deste vídeo será a mais poderosa de todas, porque vai te mostrar não apenas como ser protegido, mas como viver em vitória permanente sobre o mal. Agora, prepare o seu coração, abra o seu espírito, porque estamos apenas começando esta jornada espiritual. E lembre-se, quem confia no Senhor não será abalado. Essa é a chave que vai abrir tudo o que vem a seguir. Amados irmãos e irmãs, quero que você imagine o que significa viver cercado pela presença de Deus. O versículo 2 declara: assim como os montes estão ao redor de Jerusalém, assim o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. Pense nisso.
Jerusalém, a cidade santa, era protegida naturalmente por montanhas, como se a própria geografia tivesse sido desenhada pela mão do Criador para simbolizar sua proteção. Da mesma forma, a sua vida, quando colocada nas mãos do Senhor, fica cercada por montes espirituais, muralhas invisíveis que nenhum inimigo pode ultrapassar. Eu sei que muitos de vocês estão enfrentando ataques espirituais constantes. Talvez pessoas tenham tentado bloquear o seu crescimento, lançar palavras de maldição, mexer com energias negativas ou até mesmo recorrer a magias contra você. Mas a palavra de Deus é clara. Quem confia no Senhor não fica exposto, não fica desprotegido. Existe uma blindagem sobrenatural que vai além da nossa compreensão. É importante entendermos que essa proteção não significa ausência de batalhas. Jesus mesmo disse em João capítulo 16, versículo 33, "No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo." O que o Senhor nos garante é que mesmo no meio das batalhas, não seremos destruídos. Mesmo no meio das ciladas da inveja, não seremos derrotados. E mesmo que o inimigo tente, não terá sucesso, porque os montes de Deus estão ao nosso redor. Você já percebeu como às vezes tenta explicar para alguém a sua vitória, mas não há explicação lógica? Quantas vezes você passou por situações em que tudo parecia perdido e de repente uma porta se abriu? Isso não é acaso. Isso é a mão de Deus cercando a sua vida. É a blindagem espiritual operando. Por isso, não se preocupe se você não vê as muralhas. Elas estão lá. Não se preocupe se você não sente, porque a fé não depende de sentimentos, mas da promessa. E aqui quero trazer uma reflexão profunda. Muitas pessoas vivem ansiosas porque acreditam que precisam se defender de tudo e de todos. Mas o Salmo 125 nos ensina que a defesa verdadeira não está em armas humanas, mas na confiança plena em Deus. O Senhor é o nosso escudo. Você já confiou totalmente em alguém a ponto de descansar sem medo? Essa é a confiança que precisamos ter em Deus. Eu gostaria que você pensasse agora. Quais são as áreas da sua vida que você ainda tenta controlar sozinho? Será que você está carregando fardos que deveriam estar no altar do Senhor? Declare agora: eu entrego o controle da minha vida nas mãos de Deus. Essa é uma declaração de fé que libera a blindagem espiritual sobre você. A inveja, meus irmãos, é uma das armas mais usadas pelo inimigo. Muitas vezes, ela se manifesta de forma silenciosa, mas suas consequências podem ser devastadoras. Porém, a palavra de Deus nos garante em Provérbios capítulo 26, versículo 2: assim como o pássaro que foge e a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não se cumpre. Isso significa que quando você está blindado em Deus, nenhuma inveja, nenhuma palavra contrária, nenhuma obra oculta encontra lugar na sua vida. E aqui está um ponto fundamental. A blindagem espiritual não é apenas uma proteção, mas também uma forma de manter a paz. Você pode estar cercado de inimigos, mas quando Deus é o seu protetor, o seu coração permanece firme. É isso que significa ser como o Monte Sião, inabalável, constante, firme no Senhor. Encontramos uma promessa que muitas vezes passa despercebida, mas que carrega um poder extraordinário. No versículo 3 lemos: o cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a sua mão à iniquidade. Aqui, o salmista revela uma verdade espiritual. O mal pode até se levantar, mas não terá domínio permanente sobre a vida dos filhos de Deus. Pense comigo, quantas vezes você sentiu que as forças contrárias estavam no controle, que a injustiça prevalecia e que as pessoas que tramavam contra você tinham vantagem? O Salmo garante que isso é temporário. O inimigo pode tentar, mas não pode se manter no controle.
O reinado das trevas é sempre passageiro quando se trata da vida de quem pertence ao Senhor. Veja o que diz Isaías, capítulo 54, versículo 17. Toda arma forjada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor. Essa promessa ecoa diretamente no coração do Salmo 125. É a garantia de que a blindagem espiritual não é apenas uma defesa, mas também uma sentença de vitória já decretada pelo céu. Queridos, isso significa que mesmo que pessoas lancem palavras de maldição, mesmo que tentem manipular situações contra você, mesmo que recorram a feitiçarias, magias ou pactos ocultos, nada poderá se estabelecer. O cetro do ímpio não permanecerá sobre a sua vida. Essa é a blindagem espiritual em ação. O mal não consegue se assentar, não consegue criar raízes onde a presença de Deus habita. Mas note um detalhe importante. O salmista explica o porquê disso. Ele diz que o mal não permanecerá, para que o justo não estenda a sua mão à iniquidade. O que isso quer dizer? Que Deus não permite que o peso da maldade seja tão grande a ponto de corromper os seus filhos. Ele sabe o limite que cada um de nós pode suportar. Ele protege não apenas a nossa vida externa, mas também a integridade do nosso coração. Você já percebeu que, em alguns momentos de pressão, a tentação de revidar na mesma moeda é grande? Às vezes pensamos, vou pagar com a mesma medida, mas Deus nos guarda até de nós mesmos, para que não venhamos a perder a herança espiritual. Ele coloca limites na ação do inimigo, justamente para preservar nossa fé, nossa santidade e nossa comunhão com Ele. Por isso, irmãos, não se desesperem quando virem a maldade se levantando. Lembre-se desta promessa. Ela não vai durar. A justiça de Deus sempre prevalecerá. Declare com fé: o mal não permanecerá sobre a minha vida, porque eu confio no Senhor. Essa é uma confissão de fé que ativa a palavra em seu coração. Este versículo é um bálsamo para o coração aflito. Ele explicava que a vara dos ímpios pode até tocar os justos, mas não pode descansar sobre eles. É como a tempestade que sacode uma árvore, mas não consegue arrancar suas raízes. Assim somos nós quando firmados no Senhor. Queridos irmãos e irmãs, quantas vezes você já viu Deus inverter quadros de injustiça? Talvez você tenha sido caluniado, injustiçado no trabalho, esquecido por pessoas que deveriam te apoiar, mas de repente, Deus muda a cena e aquele que tramava contra você é envergonhado, enquanto você é exaltado. Isso é cumprimento vivo do Salmo 125. Estamos falando de uma blindagem espiritual que vai além da proteção. Ela também garante que o mal não terá a última palavra. Você não está nas mãos da inveja, nem das palavras de maldição, muito menos das magias ocultas. Você está nas mãos de Deus e é Ele quem dita o final da sua história. Amados irmãos e irmãs, nos versículos 4 e 5 está escrito: faze bem, ó Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. Quanto aos que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levá-los-á o Senhor com os que praticam a iniquidade. Paz haverá sobre Israel. Aqui encontramos a revelação final e mais poderosa deste salmo. O Senhor não apenas protege os que confiam nele, mas também separa o destino dos justos do destino dos ímpios. Ele garante que a justiça será feita, que os retos serão guardados e abençoados, enquanto os que persistem na maldade colherão suas próprias consequências. Pense comigo, não é reconfortante saber que você não precisa lutar com suas próprias mãos contra inveja, magias e maldade oculta? O Senhor mesmo se encarrega de julgar e de dar a cada um conforme suas obras. Isso significa que a sua parte é permanecer firme, confiar e continuar no caminho da retidão.
O resto pertence a Deus. Queridos, quando a palavra diz que paz haverá sobre Israel, ela está apontando para um estado de vitória permanente. A paz de Deus não é a ausência de conflitos, mas é uma blindagem interior que te mantém firme, mesmo quando há guerras ao redor. É como se o Senhor dissesse: ainda que o inimigo se levante, ainda que o mal tente te cercar, você vai permanecer em paz, porque eu estou contigo. E essa é a revelação final. A blindagem espiritual não é apenas uma proteção contra ataques, mas é a garantia de que a paz de Deus vai reinar no seu coração. É a certeza de que, enquanto muitos se desviam para caminhos tortuosos, você será preservado e conduzido pela mão do Senhor. Você já imaginou viver uma vida em que a inveja não te abala, em que magias não encontram espaço e em que a maldade oculta simplesmente não prospera? Essa é a promessa do Salmo 125. É viver debaixo de uma cobertura espiritual que vai além do que os olhos podem ver. É viver como Monte Sião, firme, inabalável e protegido. E aqui quero te fazer um convite. Entregue completamente a sua vida ao Senhor. Não se trata apenas de pedir proteção, mas de se posicionar em aliança com Deus. A verdadeira blindagem espiritual só é plena quando estamos rendidos aos pés de Jesus Cristo. Ele é a nossa fortaleza, nosso escudo e nossa paz. Se você ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, faça isso hoje. Abra seu coração e ore comigo. Senhor Jesus, eu te entrego minha vida. Perdoa os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida e me guarda de toda inveja, de toda magia e de toda maldade oculta. Eu confio em Ti e declaro que Tu és o meu único Senhor e Salvador. Amém. Se você fez essa oração com fé, creia. Sua vida nunca mais será a mesma. Você agora está sob a blindagem espiritual mais poderosa que existe, a do sangue do Cordeiro, que nos guarda e nos dá vitória sobre todo o mal. E antes de encerrar, eu quero pedir a você, se esta mensagem falou com o seu coração, inscreva-se aqui no canal Propósito Divino Salmos. Ative o sininho, deixe o seu like e compartilhe este vídeo com alguém que precisa desta palavra. Nos comentários escreva: eu sou como o Monte Sião, firme e inabalável no Senhor. Essa será a sua declaração de fé. E não se esqueça, na tela final, vou deixar 2 outros vídeos que vão fortalecer ainda mais a sua fé e ampliar o entendimento da palavra. Assista, porque eles são a continuação desta jornada de blindagem espiritual. Queridos irmãos e irmãs, receba esta palavra com fé. A partir de hoje, você vive blindado contra a inveja, magias e toda maldade oculta. O Senhor é a sua fortaleza e a paz dele vai reinar no seu coração. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre sua vida e sua família. Em nome de Jesus. Amém.